Meus irmãos, nesta segunda noite da nossa semana de estudos, nós vamos ouvir então o trabalho que foi preparado pela nossa querida irmã Maria Elizabeth Barbieri, o desafio dos espíritas na sociedade atual. Sempre uma oportunidade muito preciosa para que nós possamos refletir sobre o nosso trabalho, sobre o papel de cada um de nós. Por isso, sem delongas, vamos elevar o nosso pensamento e, a exemplo do nosso querido Bezerra de Menezes, dizemos: Senhor, no templo que nos foi concedido para a sustentação dos nossos ideais de fé, permite que possamos corresponder aos objetivos sagrados, dedicando-nos com abnegação. Honrados que fomos pelo teu convite a engrossar as fileiras dos que trabalham contigo, multiplica em nossas mãos as sementes luminosas da caridade. Ensina-nos, Mestre, outra vez, a servir e a amar, ampliando-nos o horizonte do entendimento para libertar-nos do nosso egoísmo. Torna-nos dignos de aqui estar para testemunharmos o nosso amor a Ti, através do amor e da dedicação ao próximo. Obrigada, Mestre querido, por mais essa oportunidade. Que a Tua paz envolva a todos. Olá, meus amigos. Muito bom estar com vocês nesta noite. Comemorar 60 anos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes é podermos participar da história de um educandário que há 6 décadas forma homens de bem. Então recebam a minha gratidão por permitirem que pudéssemos estar juntos, fazendo essas reflexões úteis ao nosso coração. Parabéns! Que o Mestre Jesus permita que esta casa continue na sua contribuição para um mundo melhor, encaminhando mais e mais almas para o trabalho do bem. Esse tema que nos é proposto, os desafios do espírita, nesse mundo de transição, nessa era atual, no século XXI, é realmente desafiador o que nós vivemos. Um dos grandes desafios que nos parece a ser enfrentado é a volatilidade do mundo que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo extremamente volátil, onde o ritmo das mudanças é muito acelerado. Nós sempre temos a impressão de que nós estamos defasados em alguma coisa. Principalmente em um mundo globalizado, onde nós somos defrontados pelas informações com muita rapidez. Então, quando a gente aprende a manejar alguma coisa, quando a gente conseguiu se familiarizar com o Facebook, aí veio o Instagram, veio o Snapchat, veio o TikTok, uma série de coisas que às vezes a gente ouve falar e nem sabe muito bem do que estão falando. Agora, com a nossa quarentena, a quantidade de plataformas que surgiram, que já existiam, é a Zoom, é o Meet, é o Hangout, enfim. E nós percebemos que muitas coisas com as quais nós convivemos e que eram fundamentais, hoje não tem mais utilidade nenhuma diante da velocidade das mudanças. Vocês
Já entraram nos prédios, nesses prédios gigantescos das nossas universidades hoje? Desertos. Por quê? Porque o ensino à distância hoje se propagou de uma maneira que está transformando a forma das pessoas acessarem o estudo. O turismo. Nós tínhamos antes empresas de turismo gigantescas. Hoje, nós temos aplicativos que fazem para nós tudo que a empresa de turismo fazia. E assim uma série de outras modificações que chegam muito rápidas. Lemos seguidamente, daqui a 5 anos, centenas de profissões não existirão mais. Daqui a 10 anos, milhares de profissões não existirão mais. Mudanças. Mudanças rápidas. Mudanças que, se somos espíritas, sabemos que a lei de progresso é inexorável e que nós estamos vivendo um período de mudanças gerais. A própria pandemia do Covid-19 gestará uma outra civilização, que nós não temos no momento condições de avaliar qual é, mas que ela será melhor, será. Então esse é o primeiro desafio, vamos fixar bem nisso, a volatilidade. Outro desafio é a questão da incerteza. Nós vivemos em um mundo de conhecimento incompleto. Os dados que nós temos são sempre insuficientes. O futuro é imprevisível. É sempre uma surpresa, é sempre um inesperado. Hoje, quando nós ouvimos, assistimos às notícias, nós temos essa percepção. Não há como afirmar quase nada. Existem muitas hipóteses, muitas teses, muitas pesquisas, dados de toda a natureza, mas muito poucas certezas. O mundo é assim. Tem-se um fato, daquele fato nós temos alguns dados, nós temos algum conhecimento, mas não temos nenhuma certeza. Então esse é um outro grande desafio para o espírita. Como viver, agir, se conduzir e pensar em um mundo de incertezas. O outro grande desafio é a complexidade do mundo. Essa complexidade a gente verifica pela globalização. Qualquer coisa que aconteça lá do outro lado do mundo, ele tem uma interação conosco. Às vezes são interações que nós percebemos e às vezes nós sentimos o efeito e não sabemos nem do que é. Mas existe uma interação, uma interdependência de tudo e de todos. E isso é um grande desafio. Então vejam que nós já temos aí 3 desafios para pensarmos, né? É a volatilidade, que são as mudanças intensas, a incerteza, conhecimento incompleto, muitas hipóteses, e a complexidade, que é a interdependência total, como diz Bezerra. E o outro desafio, vou parar por aqui, porque senão nós não vamos poder aprofundar muito, é a ambiguidade. Cada fato que nós vivenciamos, eles têm diferentes interpretações. Cada área do conhecimento foca em um aspecto e faz a sua análise baseada naquele olhar que tem. Então, nós temos algumas evidências de um fato
mas elas são insuficientes para esclarecer o fato inteiro, para dizer do significado de algum fenômeno. Toda vez que a gente ouve algum cientista, algum especialista em alguma área falando, a gente sempre ouve essa expressão: pode ser, há probabilidades de que seja. Aí vem um outro de uma outra área e aponta num outro rumo. Então nós vivemos num mundo que é um mundo volátil, que é um mundo de incertezas, que é um mundo de extrema complexidade e que é um mundo ambíguo. E agora? Como é que a gente sai deste quebra-cabeças? Somos espíritas e acreditamos que existe um governador do planeta Terra, que é o espírito mais perfeito que a Terra conheceu. Então é claro que tanto ele quanto a doutrina espírita, eles hão de ter nos deixado a chave para que nós sejamos agentes desta nova ordem social, que possamos influenciar esta sociedade para que o tratamento a esses grandes desafios, eles nos levem à felicidade. Então vamos ver um pouquinho da questão da volatilidade, das mudanças. É uma questão de visão. Nós, espíritas, nós precisamos ter uma visão redentora, otimista desta questão. Nós estamos em um processo de mudanças aceleradas? Sim. Mas como é que nós vamos ver isto? Onde essas mudanças nos levarão? Quando nós lemos lá em Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação. Porque esse trabalho, eles estavam falando a Kardec, é nosso. Nele, no trabalho da codificação do Espiritismo, pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e deve um dia reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. Esses prolegômenos foram assinados por nada mais, nada menos que São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros. Então, para a volatilidade, a certeza de que as mudanças elas estão encaminhando-nos para esta construção, para esse edifício que um dia vai reunir todos nós, num sentimento de amor e de caridade. E é verdade. Talvez nós estejamos agora, meus amigos, passando pela maior crise que a humanidade já viveu. Diante das circunstâncias de um mundo globalizado, do avanço da ciência, que tem um olhar muito mais profundo que tinha na época da grande gripe espanhola, da peste de bubões no século VI. Então, nós vemos todos os dias o quanto estas dificuldades pelas quais estamos passando têm chamado os homens para uma postura diferente. Da ontem li um artigo de um CEO de uma grande empresa, ele dizendo: saídos dessa crise, teremos que repensar
a forma de produzir que nós temos desenvolvido nas nossas organizações. Temos que avaliar os nossos ativos, reavaliar os nossos ativos, pensar em uma proposta de produção que contemple verdadeiramente o ser humano. Ainda ontem, uma das minhas filhas me chamava a atenção para uma matéria e uma foto que mostravam os picos nevados do Himalaia, visíveis das cidades de entorno, desde a Segunda Grande Guerra, que a poluição não permitia que se visualizasse o cimo daquelas cadeias montanhosas. Então, como nós temos um roteiro infalível para a felicidade humana, que é o Evangelho de Jesus, como nós temos esse código universal e muitas vezes não temos aplicado nas nossas vidas, Deus, que é misericordiosamente bom, Ele nos coloca de volta no caminho, mesmo que à custa da dor. Então, ante as mudanças, tenhamos a visão de que todas elas provocam um movimento ascensional. Está em nós aproveitarmos as mudanças para nos tornarmos melhores. Então, aos espíritas, cabe essa visão construtiva, essa visão edificante, essa visão de futuro que acalme e que acerene as pessoas. Lá no Evangelho diz que o ponto de vista muda quando nós temos uma noção clara e precisa da vida futura. Nós temos isso. Precisamos aplicá-la nas nossas relações. Kardec diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que ele se aplica a todas as relações de caráter privado e público. Então, esse é um momento de nós termos a visão de que o Evangelho precisa ser inoculado tanto nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações políticas, nas relações internacionais. Então, o primeiro desafio, volatilidade. A resposta, Jesus e Kardec. O segundo desafio, que é a incerteza. Lá em A Gênese tem um capítulo fantástico que nós precisamos ler e reler muitas vezes. São chegados os tempos, o capítulo 18. Nós retiramos um parágrafo. Já que estamos falando de incerteza como um grande desafio, um mundo que só tem conhecimentos que são fragmentários e que muitas vezes nos confundem na policromia das avaliações que nos chegam, os espíritos nos dizem assim: os movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Então, meus amigos, é claro que nós, às vezes, interferimos no curso das coisas com as nossas escolhas equivocadas. Mas o que os espíritos dizem ali, que nós só fazemos isso com relação às particularidades. Com relação ao conjunto, esses movimentos, eles são fatais.
Então, aquele edifício que os espíritos edificaram para reunirem os homens no mesmo sentimento de amor e caridade, aquele resultado é fatal. Nós não temos como modificar. Talvez nós retardemos a nossa marcha. Mas aquela visão lá, ela se concretizará. Então, a incerteza é das avaliações humanas. Ela não é da lei divina. Porque aqueles que se colocarem na trilha que o Evangelho de Jesus, aclarado pela doutrina espírita, nos traz, atingirão essa meta. Então, esse é o tempo de nós termos esta certeza dos princípios que nós esposamos. Porque nós ficamos vendo assim discussões que mostram verdadeiramente a incerteza de valores. Dizem os médicos, os cientistas, fique em casa. Esse é o momento de achatar a curva de contágio. Nós precisamos resguardar os leitos, que não são muitos, porque a vida nunca teve o valor que deveria ter na Terra. Senão nós teríamos leitos para todos. Como teve gente mobilizando recursos particulares, recursos públicos, para a montagem de hospitais de campanha, onde é que estava isto? Precisou chegar uma ameaça desse tamanho para que as pessoas entendam que a vida é importante. Aí vem alguém e diz, não, mas se as pessoas ficarem em casa, a economia se esfacela e as criaturas vão morrer de fome. Não. Há muito mais pessoas em condições de auxiliar do que criaturas precisando de auxílio. Quando nós colocarmos a vida como valor maior, essa insegurança em relação ao que priorizar, ela não vai existir. Quantas empresas já demitiram os seus funcionários sem que os proprietários fizessem o mínimo esforço de separar uma parte, às vezes mínima, do seu patrimônio, preservando os empregos das pessoas? Não, mas eu não posso ficar com um carro a menos na garagem, uma casa a menos na praia, que eu uso uma semana só por ano. É isso que causa incerteza, é nós não atribuirmos o devido valor àquilo que verdadeiramente tem mais valor. Mas para isto nós temos a abençoada mestra, que é a dor, que vai nos fazendo perceber realmente quais são os valores que devem ter, que devem estar no topo da nossa pirâmide avaliativa. Então, a incerteza respondemos com Jesus, com Kardec também. E a complexidade, esse mundo tão complexo, onde nós vemos que a interdependência, ela é total. Aquela frase belíssima que a gente repete, que não se pisa uma folha na terra sem que uma estrela cinta no céu, é verdade. Nós estamos muito conectados. Mais do que isto, nós estamos vinculados. E temos atentado pouco para isto. No universo, dizem os espíritos,
tudo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Isso não é uma retórica, nem é apenas uma filosofia. Isso é real. Quando a província de Wuhan, na China, começou a lidar com o coronavírus, muitos de nós dizíamos assim, isso é lá na China. Não, isso era aqui. Chegou com uma rapidez imensa para nos dizer que a nossa responsabilidade hoje, ela vai muito além dos nossos lares, da nossa empresa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A nossa responsabilidade é universal. Nós falamos da família universal? E o que o coração sente quando a gente fala nisto? Nós ainda temos uma carapaça. Hoje dizia um médico na TV, você não precisa fazer 500 marmitas, mas olhe para a sua rua, para aquele que está na esquina, faça um lanche, entregue. E você cria uma rede de solidariedade. Então, meus queridos amigos, esta comunicação que nos faz partícipes de uma aldeia é a complexidade que nos cabe resolver. Porque enquanto nós tivermos criaturas que passam fome, criaturas que morrem de frio, de doenças, a nossa responsabilidade não nos deixará com a consciência em paz. Então nós precisamos entender isso que a doutrina espírita nos traz, esta solidariedade. E nós temos muito mais ainda. Nós temos a questão do mundo espiritual que se encadeia conosco. Os médicos, eles acompanham o doente até que eles expirem, desencarnam, e nós continuamos atendendo essas criaturas que partiram para a espiritualidade, às vezes deixaram seus familiares aqui, não tiveram tempo sequer de uma despedida, nem velórios estão conseguindo fazer, ainda aturdidos, colhidos por uma desencarnação dolorosa, difícil. Isso também reflete nas nossas economias emocionais. Então, é um outro desafio que, como espíritas, nós precisamos equacionar com Jesus e com Kardec, entendendo o objetivo das desencarnações, das reencarnações, essas migrações de espíritos para a espiritualidade. Nós precisamos estar confortáveis, ainda que sofridos, porque somos seres humanos. Mas precisamos ter, nesses instantes, o consolo e o recurso da doutrina espírita primeiro para os nossos corações. Porque nós estamos com os nossos centros espíritas fisicamente fechados, mas estamos nos comunicando com pessoas em todos os quadrantes do mundo, em desespero,
desesperançados, o nível de suicídios aumentando, porque além das dificuldades que as criaturas já traziam, o suicídio é uma pandemia, continua sendo. Com esta outra pandemia, alavanca-se muito mais os índices, os fatos se sucedem. E nós somos os oráculos do bem. Das nossas bocas, dos nossos corações, precisam partir o consolo, o esclarecimento, a serenidade para esses momentos. Essa complexidade que o mundo cria pelos valores materialistas precisa ser respondida com a nossa segurança desta filosofia espiritualista que é o Espiritismo. E por derradeiro, meus amigos, nós temos a questão da ambiguidade. Esse mundo ambíguo, cheio de respostas, as mais diversas, para o mesmo fato, para o mesmo fenômeno, para a mesma situação. Porque não raro nós estamos olhando o ser humano de uma forma multifacetada, com interesses os mais diversos possíveis. Então, como fazer? E aí nós vamos buscar lá na conclusão de O Livro dos Espíritos uma frase que diz assim: o Espiritismo fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Que coisa bonita isso! Olhemos o manancial de conhecimento que nós temos para fazer frente a esse mundo VUCA, como dizem os americanos, desde o pós-Segunda Guerra. O mundo é VUCA, é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Mas o nosso mundo VUCA é feito de visão de futuro, da certeza, da serenidade dos nossos princípios e, sobretudo, do amor que temos que exercitar, agir bem para com todos, buscarmos recursos para fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E assim que nós vamos dar resposta a esses desafios que são de todos, mas que nós, os espíritas, com certeza, temos recursos importantes, hercúleos, herméticos, no sentido de que não se moldam aos interesses do mundo, para ofertarmos, influirmos sobre a ordem social e estabelecendo uma nova era para todos nós. Prossigamos, meus queridos amigos. Vamos juntos. Que Jesus, o médico das almas, nesses instantes em que todos nós estamos aflitos e sobrecarregados, que o seu convite
para que possamos ir até Ele, que Ele nos aliviará. Soe para nós como uma decisão inabalável de tomarmos o nosso fardo e nos submetermos ao jugo amoroso do Mestre dos Mestres. E por certo, triunfaremos das nossas belas lutas redentoras. Que bênção estarmos aqui reunidos, vivendo esta hora transformadora da humanidade terrena. Agradeçamos a Deus por esta bênção inigualável. Que Jesus nos abençoe.